Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula passada, só vou compartilhar o material aqui e a gente já recorda de onde paramos e qual o caminho de sequência, qual o caminho de continuidade. Na aula passada, nós começamos a fazer uma introdução, né, sobre a dosimetria da pena. Então, começamos a introduzir o assunto dosimetria da pena. E eu falei para vocês da sentença, que é o momento em que o juiz vai aplicar essa pena, ao lado de várias outras situações que ele tem que resolver nessa sentença, definindo se há crime, que tipo de crime que é, e a pena, evidentemente, que ele terá de aplicar é um dos objetos dessa sentença, é um dos elementos dessa sentença. Ele entra naquele final do processo, ele entra naquela etapa que é a etapa da decisão. Ele pode absolver ou ele pode condenar. Se ele condenar, ele vai ter que aplicar a pena. Para ele aplicar a pena, ele vai ter que olhar para uma série de questões que ele avaliou, que ele questionou, que ele buscou saber no curso do processo, para ver como essas circunstâncias elas podem afetar ou não a aplicação da pena, a escolha da pena que ele vai aplicar entre um parâmetro mínimo e um parâmetro máximo, quase sempre uma pena que é uma pena privativa de liberdade. Então, o juiz terá uma pena privativa de liberdade para aplicar, um parâmetro mínimo, um parâmetro máximo e valorações que são valorações de circunstâncias. Né? Então, as perguntas que o juiz faz e o momento que ele chega, que é o momento de calcular a pena. E é o que nós vamos fazer hoje, entender, regra geral, como é que se calcula essa pena, né? Como é que você começa a calcular essa pena, o que você vai levar em consideração quando da realização do cálculo da pena. Tá bom? Então vamos a essa etapa seguinte, portanto. Pessoal, eu acho que já falei para vocês que nós temos um sistema de aplicação da pena que é um sistema trifásico. Se eu não falei ou se já se perdeu na memória, eu repito. Nosso sistema de aplicação da pena é um sistema trifásico. Por quê? Porque eu vou passar por 3 etapas para chegar à definição exata da pena. E de onde que eu depreendo que o meu sistema de aplicação da pena é um sistema trifásico? Da leitura do artigo 68 do Código Penal. Então é lá que eu vou ver um guia geral, né? Como se você tivesse que fazer uma instalação de um equipamento eletrônico, o Código Penal te ajuda na aplicação da pena. E aí você olha para o 68, por mais que ele esteja um pouco deslocado na estrutura do código, mas ele tem relevante importância, porque ele vai me dizer que passo a passo eu tenho que seguir para a aplicação da pena. E ele diz o seguinte: a pena base, veja, base é aquilo que eu calculo de começo, né? Base é aquilo que eu calculo de início, e sobre a base que eu vou construir o resto. Então, usem bem esse termo e compreendam. Pena base é aquela que eu vou encontrar numa primeira etapa de cálculo. E o código diz: a pena base, aquela primeira base, vamos dizer assim, o meu solo, a minha base, será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste código, que estamos falando, evidentemente, do Código Penal, ok? Então, eu já sei, já posso anotar de lado, já vou começar a entender o sistema trifásico, que para calcular a pena base, para começar o cálculo da pena, para realizar a primeira fase, eu vou valorar o que tiver escrito no artigo 59 do Código. Ok? Em seguida, veja bem a sequência dentro do artigo 68. Em seguida, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes. Então, o Código, ele traz descritivos. Primeiro, ele diz que eu tenho que considerar aquelas circunstâncias que estão descritas no artigo 59. Depois eu tenho que considerar outras circunstâncias, aquela que ele nomina de atenuantes e agravantes. Se eu for procurar dentro do Código Penal onde estão localizadas essas atenuantes e agravantes,
eu vou verificar que a regulamentação delas estão postas, né? A regulamentação está posta com relação ao todo nos artigos 61 a 67 do Código Penal, ok? 61 a 67. Eu vou encontrar quais são as atenuantes, quais são as agravantes e um indicativo inicial de como eu vou considerá-las, sobretudo se houver a presença de mais de uma num determinado caso concreto. Olha só, a minha primeira etapa, artigo 59. Minha segunda etapa, circunstâncias agravantes e atenuantes. E por último, diz o artigo 68, eu vou considerar causas especiais, ele não diz especiais, mas eu digo porque estão separadas das demais, né? Causas de diminuição e de aumento de pena. Aí, primeira vez que vocês têm contato com isso, vocês já falam, pô, mas agravante e atenuante também não é causa de aumento de pena? Né? O 59, se eu valorar negativamente, não é causa de aumento de pena? O código não está sendo muito bem descritivo, né? Ele está falando de causa de diminuição e de aumento, as outras também são, também diminuem, também podem aumentar a pena. Verdade, mas ele coloca essas causas em destaque. A doutrina, para estabelecer um marco de diferenciação, chama essas causas especiais de diminuição e de aumento de majorantes, aquelas que aumentam, e minorantes, aquelas que diminuem. Todas são circunstâncias. Tudo é circunstancial, tudo é elemento. Eu vou fazer perguntas durante o inquérito policial, durante o processo, para aferir circunstâncias que são circunstâncias do fato ou circunstâncias que são circunstâncias dos indivíduos envolvidos naquela relação processual. Ok? Esse é efetivamente, portanto, um ponto importante, um ponto de destaque, um ponto extremamente relevante. Mas eu vou analisar em separado essas circunstâncias. Eu vou analisar algumas na primeira fase, outras na segunda fase e outras na terceira fase. Primeira fase, relembrando, depois a gente já visualiza bem aqui. Artigo 59. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Terceira fase, majorantes e minorantes. Então já guardem bem essa informação, porque é assim que eu calculo a pena, né? Então vocês já podem falar para todo mundo, eu já sei como calcular a pena, pelo menos teoricamente, eu já sei o que eu levo em consideração para calcular a pena. E o que eu levo em consideração para calcular a pena são as circunstâncias judiciais do artigo 59, agravantes e atenuantes do artigo 61 a 67, majorantes e minorantes esparsas por toda a legislação penal. Sistematizando, nós vamos ter o seguinte desenho, portanto, né? Primeira fase, eu calculo a pena base, aquelas nomenclaturas importantes que vocês vão ouvir durante a disciplina e ao longo do curso. Primeira fase, eu encontro a pena base. Eu levo em consideração as circunstâncias judiciais. E essas circunstâncias judiciais estão descritas no artigo 59. Na segunda fase, eu vou encontrar a pena provisória. Eu vou pegar a pena base e, sobre ela, calcular a pena provisória, por isso que ela é base, né? Eu vou levar em consideração agravantes e atenuantes. Elas estão previstas nos artigos 61 a 67. E terceira fase, eu vou encontrar a pena definitiva, aquela que vou fazer constar da minha sentença. Eu descrevo o cálculo na sentença também, mas faço lá constar a pena definitiva. O indivíduo, Vilamir Folador, né, aqui condenado pela prática do crime de homicídio, terá contra si uma sentença, e nessa sentença ele está sendo condenado a pena de reclusão de 7 anos, 2 meses e 20 dias, ok? Essa é a resposta que eu darei em sentença, depois que eu calcular todas as fases, né? Então, essa fase da pena definitiva, eu levo em consideração majorantes e minorantes. Onde eu as encontro no código? Em todo o código. Elas estão espalhadas. Elas podem estar presentes tanto na parte geral, quanto na parte especial. Professor, exemplos para que a coisa fique um pouco mais simples.
quando você tem o arrependimento posterior, né? Vocês já devem ter estudado no semestre que passou. Arrependimento posterior, quando o sujeito se arrepende, repara o dano, depois que o fato aconteceu, antes do recebimento da denúncia, ele tem uma possibilidade de ver sua pena reduzida de maneira fracionada. Não é isso? Então, ele tem uma fração de redução de pena. Quando você olha para o artigo 121, parágrafo 2º do artigo 121, é o crime de homicídio privilegiado. Quando você mata, mas você mata por um relevante valor social, ou por um relevante valor moral, ou por violenta emoção após uma injusta provocação da vítima, você vai ter uma redução variável entre 1/6 e 1/3. Né? Então, você tem uma redução, e essa redução é chamada de minorante. Se o crime não é consumado, se o crime é tentado, eu não consegui atingir o resultado. Se eu não atingir o resultado, eu vou punir aquele fato como se tentado fosse, com a regra da tentativa. Eu aplico vamos dizer assim, a pena para o crime consumado com uma redução de 1/3 a 2/3. É uma minorante, ok? Se é um furto praticado durante o repouso noturno, vou ampliar. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, professor, como é que eu sei que aquilo é uma majorante, uma minorante, quando eu olhar para ela? Quando você ler frações no código, quando você encontrar uma fração no código, metade, 1/6, 1/3, 1/4, 1/5, essas vocês não acharam, mas quando vocês colocarem essas principais, 1/3, metade, 1/6, 2/3, o triplo, o dobro, ok? Sempre que vocês lerem frações no código, vocês vão estar diante dessas causas que vocês consideram na terceira fase da dosimetria, que são as causas majorantes e minorantes. E elas são distintas de qualificadoras. Qualificadora é outra coisa, tá? Qualificadora é a modificação da estrutura típica de um crime. Em razão da modificação da estrutura típica de um crime, você tem outra pena, uma pena maior, é a figura qualificada do delito. Exemplo, artigo 121 caput, matar alguém, ok? Estão me acompanhando? Matar alguém, artigo 121 caput. A pena é de 6 a 20 anos. Quando eu faço a leitura do parágrafo 2º, no parágrafo 2º eu vou encontrar as figuras de homicídio qualificado. Uma delas, por motivo fútil ou torpe. Se eu praticar um homicídio por motivo fútil ou torpe, eu altero a estrutura típica, eu deixo de ter um homicídio simples e passo a ter um homicídio qualificado, que tem outra pena. A pena será de 12 a 30. Quando eu mudar a estrutura de abstração da pena, mudar os limites mínimo e máximo, como acontece no caso de homicídio, eu vou estar diante de uma qualificadora. Quando eu tiver uma alteração fracionada, tal crime será punido com um acréscimo de 1/3 ou será reduzido pela metade, eu estarei diante de minorantes e majorantes. Minorante e majorante é quando eu tenho uma redução ou ampliação fracionada. Qualificadora é quando eu mudo a pena em abstrato, quando eu mudo o limite mínimo e quando eu mudo o limite máximo. Por que isso é importante? Porque antes de calcular a pena, eu tenho que saber qual é o crime, não é verdade? Senão eu não vou conseguir calcular a pena. Eu calculo a pena sabendo qual é o crime e sabendo qual é o mínimo e qual é o máximo. Esse é o primeiro exercício. Ora, se o crime for homicídio simples, o meu ponto de partida, antes da realização desse sistema trifásico, o meu ponto de partida será o homicídio simples. E o cálculo será realizado entre 6 e 20. Agora, se o meu crime for um homicídio qualificado, o meu ponto de partida se altera, porque o meu mínimo será 12 e o meu máximo será 30. Então, a primeira questão, o primeiro elemento a ser considerado é ter certeza, é verificar, sem erro, qual é efetivamente o crime que está sendo considerado. E depois eu passo a essas fases aqui. Por isso que é importante, por vezes, eu saber diferenciar uma qualificadora de uma majorante, porque confusões podem acontecer e a pessoa fica perdida. Mas espera aí, ser qualificado é na terceira fase? Não, o computador vai travar.
vai dar tilt, não vai funcionar, porque você não está definindo uma majoração da pena na qualificadora. Você está alterando a estrutura do tipo. Você está alterando o teu ponto efetivo de partida, tá bom? Então, defina o crime e começa a calcular pena base, pena provisória e pena definitiva, seguindo esse conjunto de circunstâncias aqui apresentados, tá? Problema. E eu já antecipei esse problema para vocês na aula passada. Lembram-se que eu falei que a primeira coisa que eu tenho que saber é em que momento que eu vou usar cada circunstância? Falei isso para vocês na aula passada ou não falei? Falei, né? Eu tenho que separar os ingredientes do meu bolo e saber o que eu vou usar primeiro, o que eu vou usar depois e o que eu vou usar por último. Não é porque um determinado elemento ele figura 3 vezes, eu posso vê-lo como circunstância judicial, eu posso vê-lo como agravante e atenuante, eu posso vê-lo como majorante e minorante, que eu vou usar esse mesmo elemento 3 vezes. Se fosse um bolo, desandaria. Na pena, ela restaria extrapolada, ela restaria ampliada desarrazoadamente. Então, eu preciso pegar todas aquelas minhas circunstâncias e evitar que haja uma sobreposição, né? Que haja a possibilidade de eu valorá-las mais de uma vez. Isso não pode acontecer. Eu não posso sobrepor elementos. Aquilo que eu considerar numa fase, eu não vou efetivamente considerar na outra. Este é um princípio importante de cálculo da pena, pessoal. Esse é o chamado princípio do ne bis in idem, né? Eu não posso valorar 2 vezes uma mesma circunstância negativa. Essa é uma daquelas premissas que você tem que ter guardada na mente, né? Eu não gosto de memorização, nem de decoreba, nem nada. Eu gosto de entendimento. Mas isso é uma coisa que tem que estar presa, tem que estar lá no fundo do cérebro, em algum lugar nem que seja inconsciente. Na aplicação da pena, no cálculo da pena, não pode ter bis in idem. Eu não posso utilizar 2 vezes uma mesma circunstância. E aí você deve estar pensando, professor, mas como é isso? Né? Eu vou pegar um exemplo aqui. Vamos pausar esse compartilhamento. E eu vou pegar um exemplo do código, sem que vocês ainda entendam que tipo de circunstância está envolvida, mas para vocês entenderem agora a questão do ne bis in idem. Tá? Vamos parar aqui e vamos pegar o código. Deixa eu abrir o código aqui. Vamos lá, peraí. Código penal. Quem tiver código aí, claro que vocês vão me acompanhar na tela, né? Mas quem eventualmente estiver impresso também pode pegar, tá? Vamos aqui compartilhar o Código Penal. O Código Penal está aqui. Olha só, pessoal. Vão comigo lá no artigo 155 do Código Penal. Quem tiver aí, vai junto. Quem não tiver, vem comigo. 155, parte especial. Código. Está aqui. É o crime de furto, né? Depois do 157 será o crime de roubo. Então, nós temos aqui o crime de furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O famoso crime de furto, um dos crimes mais praticados em termos de volume. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Reclusão de 1 a 4 anos. Beleza. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Vamos ver se vocês estão atentos ao que eu falei antes. Tá? Esse parágrafo 1º, ele descreve uma qualificadora, ele descreve uma majorante, ele descreve uma agravante ou ele descreve uma circunstância judicial? Prova de múltipla escolha, né? O que ele descreve? Leonardo?
Majorante. Majorante. Juliane falou, Leonardo falou. Como é que vocês sabem disso? Porque vocês estavam prestando atenção, claro, né? E aí vocês viram que havia uma fração, não é isso, Juliane? Você identificou isso por meio da fração. E é isso, perfeito. Né? Estamos diante, portanto, de uma hipótese que é uma hipótese de majorante descrita no parágrafo 1º do artigo 155. Se nós formos mais abaixo, até para que a gente possa estabelecer a diferença exata entre uma majorante e uma qualificadora, no parágrafo 4º vocês vão encontrar o seguinte: a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Inciso 1, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Aqui mudou a pena em abstrato, não é? Aqui eu tenho uma modificação. O mínimo e o máximo mudaram. No furto simples, a pena é de 1 a 4. Aqui, quando há destruição ou rompimento de obstáculo, subtração da coisa, a pena passa a ser de 2 a 8 anos. Mudou o mínimo e mudou o máximo. Aqui é uma qualificadora. O código até foi bonzinho. Ele escreveu furto qualificado e deu uma dica. Mudou o tipo. O tipo não é mais furto simples. Então, isso é importante por quê? Porque se eu estiver lidando com um furto qualificado, a minha base inicial, né, isso antes da pena base, mas o meu ponto de partida será 2 a 8. Se eu estiver lidando com furto simples, será de 1 a 4, tá bom? Então, essa distinção entre majorante e minorante e qualificadora. Mas, pois bem, eu encontrei que o furto praticado durante o repouso noturno justifica uma ampliação de pena de 1/3. Tá bom. Então eu separo, lembra aquela ideia de separar ingredientes? Em princípio eu estou considerando isso aqui como majorante. Vamos lá, vamos olhar, vamos supor que o meu caso, a única circunstância peculiar que ele tenha é um furto que eu pratiquei e um furto que eu pratiquei durante o repouso noturno. É tudo que vocês sabem. E vocês precisam trabalhar simplesmente e exclusivamente com essa circunstância peculiar que foi constatada no curso do processo. Eu pego agora e vou lá para o artigo 61 do Código Penal. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Então, aquilo que não está no tipo, né? Porque se eu considerar já o que está no tipo para agravar também, aí já é uma puta sacanagem, porque se está no tipo, aí que eu não posso ter bis in idem, evidente, né? Então, o que está no tipo, que é componente do tipo, eu não vou valorar negativamente. Então, são circunstâncias que sempre agravam a pena. E aqui a gente começa a ler algumas: a reincidência, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe, para facilitar ou assegurar a execução. E aqui tem uma interessante que eu estou lendo aqui, ó: a traição de emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. Pergunto para vocês: praticar um crime durante o repouso noturno não dificulta a defesa da vítima? Sim ou não? Dificulta. Sim. A Flávia vota que dificulta. Vilamir fez sinal com a cabeça que dificulta. Quem mais? Dificulta. Dificulta. O Carlos vota que dificulta, né? Então, a gente tem uma identidade aqui de valoração de elemento. O ser durante o repouso noturno, em tese, também é agravante, não é? Porque se dificulta e nós chegamos a essa constatação, eu estou diante, além da majorante prevista no parágrafo 1º do artigo 155, estou diante da agravante prevista no artigo 61, inciso 2, letra, a linha, na verdade, C. Mas vamos então agora ao 59. No 59, eu vou encontrar o seguinte: o juiz, atendendo à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentro
das cominadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, inciso 2. Lembra que a primeira coisa que o 68 fala é que para aplicar a pena eu tenho que levar em consideração o 59? E o 59 narra 8 circunstâncias que são importantes que o juiz deve levar em consideração. E dentro delas, ele leva as circunstâncias peculiares do crime. Se o crime foi praticado em circunstâncias peculiares que devem ser desvaloradas contra o acusado. Se ele se aproveitou do momento calamitoso, se ele se aproveitou de um momento de dúvida, de uma fragilidade da vítima, né? Essas circunstâncias podem ser valoradas negativas. Ser o crime praticado durante o repouso noturno não é uma circunstância negativa? É, né? Que pode ser desvalorada em favor daquele indivíduo? É. E aí, isso acontece não só nesse caso, mas em muitos casos, em muitas situações. Há uma coincidência e uma sobreposição hipotética de elementos. Eu vejo que eu tenho aqui o meu ingrediente, eu tenho aqui o meu elemento, eu vejo que se eu quiser, eu posso usar ele na primeira fase, porque ele está dentro do 59, concorda? Eu posso usá-lo na segunda fase, porque ele está dentro do 61, e eu posso usá-lo, em tese, na terceira fase, porque ele está descrito no parágrafo 1º do artigo 155, enquanto uma majorante. E aí eu tenho um pepino inicial já para resolver, porque eu falei, eu preciso separar e eu preciso saber quando que eu uso cada um desses ingredientes. E agora? Uso na primeira, uso na segunda ou uso na terceira? Né? Difícil, porque você pode pensar logicamente, professor, eu li o 59 antes de ler o 61 e muito depois que eu fui ler o 155. Agora já era, já apliquei porque eu vi no 59. Mas não, você tem que fazer uma leitura sistêmica no código. Né? Você tem que antes conhecer todas as potencialidades, por quê? Porque você não coloca o bolo para assar antes de fazer a massa. Né? Então, você simplesmente conhece esses elementos e antes decide em que momento você vai utilizar. E aí há uma certa hierarquia entre as circunstâncias. Aquilo que o código chama de causas especiais de aumento e diminuição, elas efetivamente são especiais, porque elas dizem respeito a situações muito peculiares e por isso elas têm uma prevalência. O que eu quero dizer? Aquilo que eu puder utilizar na terceira fase, eu separo para utilizar na terceira fase. Entenderam? Aquilo que eu não puder utilizar na terceira fase, mas puder utilizar na segunda fase, porque são circunstâncias que sempre agravam e atenuam, eu uso na segunda fase. E aquilo que não é utilizável nem na segunda e nem na terceira fase, aí sim eu guardo e separo para utilizar na valoração do artigo 59. Há uma certa hierarquia, portanto, entre as circunstâncias. Eu vou verificar esse elemento e vou ver, é majorante. Se é majorante, eu só vou utilizar na terceira fase. Não é majorante, mas é agravante. Eu vou separar para utilizar na segunda fase. Não é nem majorante nem agravante. Aí sim, eu posso considerar dentro da aplicação da pena base no artigo 59. Eu sei que é complexo, né? É complexo porque a gente está invertendo a lógica da coisa. Eu estou dizendo que aquilo que você viu primeiro, você vai usar só na terceira fase. Você lê primeiro o 59, e é na primeira fase que você o aplica, mas você só vai utilizar na terceira fase, porque é uma causa especial de aumento. É aquela prevista no artigo 155, parágrafo 3º. Entenderam mais ou menos isso? É um momento para separar e uma valoração de hierarquia entre as circunstâncias. O que é especial, o que é majorante e minorante, só a terceira fase. Agravante e atenuante se sobressaem às circunstâncias judiciais do artigo 59. E isso com cada elemento que você for pegar. Né? E sempre quando este elemento não constituir a estrutura do tipo penal. Vamos fazer outra pergunta aqui para vocês, hipotética. Eu sei que vocês vão pesquisar agora no Código Penal, mas vai que alguém sabe de cabeça essa resposta e me ajuda. Vamos lá. Se eu pratiquei um crime de homicídio, tá?
esse crime de homicídio, ele foi por motivo fútil, né? O Leonardo até desliga a câmera agora para não vir mais a óbito dentro das aulas, na esperança que eu encontre outras vítimas, né, Leonardo? Eu tô só na moita hoje, professor. Tá aí escondido, né, evitando maiores conflitos. Então vamos aproveitar a câmera ligada do nosso amigo Anderson, né? A Arlete não vai gostar, talvez ela reaja aí de forma protetiva, mas vamos supor que eu efetuei um disparo de arma de fogo contra o Anderson, porque ele, vamos dizer assim, durante a aula, o som dele falhou quando ele estava fazendo perguntas, né? Eu esperei, fui até a residência dele e efetuei um disparo, porque aquele som me causou uma irritação auditiva, né? Prejudicou aqui. Eu matei ele por um motivo que é um motivo fútil, não é isso? Banal, irrisório, um motivo bobo, por algo efetivamente sem sentido, ok? E aí eu preciso buscar no código como que isso vai influir na aplicação da pena, não é verdade? E se eu for começar no código desde o artigo 1º, olha que maldade, né? Vamos pegar o código até eu entender ele logicamente. Eu vou passar por alguns dispositivos onde isso talvez tenha sido relevado, né? E aí eu vou ver no 59, o juiz atendendo aos motivos. Olha aqui, ó, no 59 tem motivo, tá vendo? Motivo fútil certamente está num conteúdo de desvalor, ok? Quando eu for ali para o 61, vamos lá para o 61, vai que fala de motivo também, né? 61 são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Ter o agente cometido o crime, a linha A, por motivo fútil ou torpe. O código já começa a complicar mais uma vez a minha vida, né? E nós estamos falando especificamente aqui do crime de homicídio. Onde é que eu vou agora? Eu vou lá para o 121, né? Vou ver o que tem no 121, que é importante. 121. Vamos pegar aqui. Opa, cadê? Usa o Ctrl F, professor. Peraí, eu bati em alguma coisa aqui, né? Peraí. Desculpa, eu acho que eu entrei na redação de alguma lei. 121. Matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Parágrafo 2º, se o homicídio é cometido por motivo fútil. Aqui, ó. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante pago ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Inciso 2, por motivo fútil. O que acontece? Pena reclusão de 12 a 30 anos. Já encontrei tudo o que eu precisava. Agora, quem precisa resolver esse impasse para mim são vocês, né? Me ajudem aí. Como que eu resolvo esse impasse? Quando, como e onde eu vou considerar o fato desse homicídio ser um homicídio qualificado? É na definição do crime? É no cálculo da pena base? É no cálculo da pena provisória, agravantes e atenuantes? Ou é na terceira fase da dosimetria, majorantes e minorantes? Na segunda fase, né, professor? Que seria, só para a gente organizar? A segunda fase é a Atenuante, situação não é? agravante, no caso. Agravante. Quem dá mais e quem dá menos? Eu achei que era na atenuante. Essa lá agrava, né? Motivo fútil. Eu acho É um que, motivo agravante. Se fosse para ser, agravaria. Quem mais? eu acho que é agravante também. A Flávia acha que é agravante segunda fase. Todos vão com o relator ou alguém vota contra? Eu vou na Você não segunda falou também. que começaria de trás para frente? Então seria pela terceira fase, não era? Pela terceira fase, se for majorante, terceira fase. Mas é que eu acho que pelo fato dele mudar a pena,
para 12 a 30 anos, ela não é uma majorante, ela é uma agravante. Se ela aumentasse a pena base em terço ou alguma coisa, eu consideraria majorante. Mas como ela mudou a pena por ser uma qualificadora, eu chutaria uma agravante. Você fez uma asserção entre a ideia de asserção e razão. A tua asserção está certa, mas a tua conclusão ela está equivocada. Explico por quê. Não, quem está falando? Marilene, Leonardo. Fala, Lelê. não é majorante pela questão da fração que o professor falou? Mas não tem fração. Ah, é em cima, ele está falando, né? Não sei, execução da pena. Estou lendo o código aqui, eu estou bem confusa nessas fases aí, não sei. Normal, por isso que a gente está fazendo isso, para a gente organizar e isso suprimindo essas confusões, né? Porque realmente é muito complexo. Nesse primeiro momento é muito complexo. Depois a gente vai fazer organizações. E quando a gente fizer exercícios, aí as coisas vão ficando um pouco mais simples, né? Porque quando você bota isso em prática, a coisa fica bem simples. Não é nem na primeira, nem na segunda e nem na terceira. Por quê? Porque você está a definir um outro crime. Lembra que eu falei? Aqui você mudou e o Leonardo bem refletiu a respeito disso. Bem pontuou a respeito disso. Quando você disse, ele mudou a pena em abstrato. A pena que era de 6 a 20, olha lá, artigo 121, reclusão de 6 a 20. Parágrafo 2º, se o homicídio é cometido por motivo fútil, pena reclusão de 12 a 30 anos. Ser o motivo fútil altera o crime em si. Eu não estou mais lidando com homicídio simples, pessoal. Eu estou lidando com homicídio qualificado. Então, lembra-se que eu falei lá atrás que quando eu mudo a pena em abstrato, o mínimo e o máximo, eu não estou falando de majorante. Majorante é quando tem fração. Mas eu estou alterando o crime em si. Né? Estou alterando o crime em si. E por que não é agravante? Por que não incide como agravante? Olha só, volta lá no 61. E aí vamos ler o 61 de novo. Professor, mas não é o mesmo artigo, 121, que seria a condenação? Mas ele muda a estrutura do tipo. O homicídio simples é um crime, ok? O homicídio qualificado é um outro crime, que tem uma outra pena. Por mais que seja um homicídio, as penas são distintas. Né? As questões e os elementos envolvidos, os elementos do tipo, são distintos. Então, você tem o tipo penal, matar alguém, ok? Matar alguém é um tipo penal que tem uma consequência. Quando você coloca um motivo fútil, você insere um elemento típico. Matar alguém por motivo fútil. Este é o teu novo tipo penal. E sendo um novo tipo penal, ele tem uma repercussão diversa, porque ele atribui uma pena diversa, que é uma pena qualificada, que passa a ser, portanto, de 12 a 30. Mas a gente poderia ainda... Pode falar, Leonardo. Não, apesar de ser o mesmo artigo, então tem essa alteração no próprio artigo. Então, o 121. O 121, ele traz várias penas, quer dizer, vários crimes, várias tipificações num único artigo. Exatamente, exatamente. Poderia estabelecer modificações nominativas, inclusive. Por exemplo, o roubo, tá? Nada mais é do que uma variante típica do furto. O roubo é o furto com violência ou grave ameaça, ok? O latrocínio é uma variante típica do roubo e do furto. Por quê? Porque a subtração, em que envolve violência, e também envolve um resultado morte. E aí o Código resolveu dar nomes distintos para esses tipos penais. No caso do homicídio, ele chama tudo de homicídio, mas ele vai nominar como homicídio simples e como homicídio qualificado. Você entendeu? Isso pode gerar um pouco de confusão. Mas a gente precisa enfrentar ainda a tua proposição e a proposição que foi da maioria aqui, no sentido, será que isso pode figurar como um agravante? Eu já disse para vocês, bis in idem, nunca. Se está na estrutura do tipo, se é elemento do tipo, se o legislador escolheu lá colocar na estrutura do tipo para definir o mínimo e o máximo, ele já valorou para fazer a escolha entre mínimo e máximo. E se ele já valorou, eu não vou poder ter dupla valoração. Aquilo que está na estrutura do tipo, aquilo que é elemento do tipo, eu não posso usar como circunstância para
ampliar a pena em qualquer das suas fases. E isso fica muito claro da leitura do artigo 61, pessoal. O 61 vai dizer Professor, o seguinte. Pode falar, Vanessa. professor, então a gente só pode falar em agravante, atenuante, majorante e minorante se a pena for fixada. Se a gente já tiver aquela pena, por exemplo, de 6 a 12 anos, a partir do momento que a gente tem esse intervalo, a gente vai falar nisso. Isso. Se mudar esse intervalo de tempo, aí a gente está falando de outra tipicidade de crime, é isso, né? Exatamente, Babi. A primeira coisa que você tem que fazer é qual é o crime. Entendeu? Sabendo qual é o crime, pelos elementos que compõem o tipo, você vai encontrar na sequência o seguinte: qual é a pena mínima e qual é a pena máxima. E é dessa pena mínima e dessa pena máxima que você vai utilizar como um referencial para, sobre esse mínimo e máximo, você começar a calcular a pena. E aí passar pelo 59, pelo 61 e pelas majorantes e minorantes. Entendeu? Então, primeiro você define bem qual é o crime. Até porque, olha o que diz o 61 aqui, pessoal. São circunstâncias... Aqui, deixa eu grifar para vocês acompanharem. São circunstâncias que sempre agravam a pena. E olha a parte final aqui, ó. Quando não constituem ou qualificam o crime. Viu bem aqui por que não dá para usar como agravante, Fernando? Quando não constituem ou qualificam o crime. O motivo fútil não é o elemento de qualificação do crime? Não é a estrutura típica do crime qualificado? É, né? Então, evidentemente, eu não vou poder utilizar como agravante. E da mesma forma, eu não vou poder valorar negativamente na primeira fase, no artigo 59. Tudo aquilo, isso é uma outra premissa, e a gente está formando aqui algumas premissas, tá? Para depois que a gente formar e a gente tiver craque nessa formação dessas premissas, a gente começar a calcular a nossa pena. A premissa que a gente está formatando aqui é a seguinte: não pode ter bis in idem. Eu pego todos os elementos. Primeira coisa que eu vou verificar: quais são os elementos que eu considerei para definir a tipicidade. O que está no tipo? Está no tipo, riscou, não vou utilizar mais. Né? Na próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios em conjunto aqui. Vou fazer exercícios assistidos em tela para depois vocês fazerem por conta. Mas usei aquele elemento, riscou. O motivo fútil, nesse caso, eu risquei de pronto. Se eu risquei de pronto, eu não vou utilizá-lo no cálculo em si da pena, porque eu já calculei dentro da estrutura do tipo. Ok? Então, eu não tenho como usar no 59, não tenho como usar como agravante, e muito menos como majorante, porque não tem uma ampliação fracionada a ele relacionado. Agora, se fosse um outro crime, né? Vamos pensar aqui, um crime de estelionato por motivo fútil. Pratiquei um crime de estelionato por uma motivação fútil. Para me vingar, quem sabe, né? Enganei o Anderson em situação similar, pelo que ele fez, o barulho aqui, só para dar um pouco de risada, uma motivação fútil. Né? Gerei um prejuízo de ordem econômica e minha motivação é fútil. Quando eu fizer a leitura do 171, eu vou ver que ser um motivo fútil ou não ser é irrelevante para a definição do tipo. É diferente do homicídio. Ele não vai estar dentro da composição da estrutura do tipo. Aí sim, se fosse um estelionato por motivo fútil, eu consideraria como agravante. A resposta do Leonardo, da Flávia e dos demais estaria correta. Por quê? Porque não era um componente do tipo, eu levaria em consideração, portanto, na segunda fase. Porque é uma sobressalência, vamos dizer assim, uma hierarquia entre o que eu vou considerar na segunda fase e o que eu vou considerar na primeira. Então, esse é um ponto central. Analisar os elementos e evitar sobreposições, evitar repetições dentro da estrutura do cálculo da pena, ok? Esse é um ponto central aqui, a gente formatou uma primeira premissa importante a ser considerada, tá bom? Vamos adiante, a gente volta aqui para o nosso compartilhamento a partir desta premissa, tá bom? Quando a gente vê isso, entende que você tem que passar por essas três fases. E aqui sempre repito, porque quando a gente não está bem habituado, a repetição ela se torna importante, ela ajuda
na compreensão, né? Então, vocês nunca lidaram com dosimetria da pena. Vocês têm que repetir, ver. Quando você mais vê uma coisa, mais você vai entendendo como ela funciona. Primeira fase. O que eu levo em consideração na primeira fase mesmo? Agora falem vocês. Às vezes verbalizar, a coisa sai melhor, né? Artigo 59? Artigo 59, exatamente, que são as circunstâncias judiciais, né? Na segunda fase, o que eu levo em consideração? Os atenuantes e agravantes dos artigos 61 ou 67. Agravantes e atenuantes, artigo 61 ou 67. E na terceira fase? Os majorantes e minorantes. Majorantes e minorantes. Então, eu já sei quais são as fases. O que não pode ter quando eu analiso os elementos? Não pode ter sobreposição, não pode ter bis in idem, né? Princípio do ne bis in idem. Então, a gente já tem algumas premissas, eu já sei quais as fases a seguir, já conheço o artigo 68, já sei que se trata efetivamente de um sistema trifásico. Então, vamos adiante. Neste ir adiante, eu vou ter que calcular, deixa eu ver só se a minha pena base, né? Então, eu sei que eu vou levar em consideração o artigo 59, como vocês aqui bem falaram, a Juliane bem elucidou, né? Eu levo em consideração o artigo 59 e as circunstâncias judiciais. Mas que circunstâncias são essas? Que elementos são esses? Esses elementos, eles estão bem descritos no artigo 59 e eles são em número de 8. São 8 as circunstâncias judiciais. E são essas circunstâncias que eu coloquei aqui, né? A primeira delas, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências e o comportamento da vítima. Então, são 8 circunstâncias que eu vou ter que levar em consideração para realizar o cálculo da pena base. Pensem aqui comigo na seguinte hipótese. Vamos lá. Nós temos um crime que é o crime de furto. Eu subtraí o celular do Vilamir, né? Estava em sala de aula, ele bobeou, eu peguei e subtraí para mim, levei um baita iPhone 12, como mandou vir do exterior, coisa nova, nem vocês sabiam que existia, né? E eu me aproveitei daquela situação e peguei o iPhone 12 para mim. Pergunto para vocês, qual é o meu ponto essencial de partida? E eu fui condenado, o juiz infelizmente me condenou, né? De onde que eu vou partir para calcular a pena? O que eu tenho que fazer mesmo? Qualificar o crime? Tem que saber qual é o crime, né, Fernando? E qual é o crime que eu pratiquei? Eu subtraí para mim uma coisa alheia móvel. Roubo? Não sei, me contem. Furto. Furto. Qual é a pena? A pena em abstrato, né? É de 1 a 6, professor? Não sei onde você viu isso. Aquela velha pergunta já colocando em dificuldade, né? O código, socorro, cadê? Não sei, não sei. 4 anos. Quem falou agora? 4 anos e multando. De 1 a 4 anos, né? De 1 a 4 anos. De onde que vocês pegaram isso? Artigo 155. Artigo 155. É do Código Penal. Artigo 155. Então, essa é a primeira atividade de magistrado que vocês vão fazer, né? Vocês precisam me dizer exatamente qual é o crime que eu pratiquei. E o crime é de furto. Não é de roubo, Vilani. Por que não é de roubo? Porque o roubo pressupõe que tenha havido violência ou grave ameaça, né? E eu não falei nada disso. Você que é uma vítima muito assustada e já está achando que eu agi de grave ameaça. Mas não tem. Então, essa é a diferença entre um e outro. No roubo, violência e grave ameaça. Não tem problema. É só porque esses conceitos eles acabam sendo importantes. O cara já é violento por si, né, Leonardo? Aí todo mundo já vai pressupondo as coisas quando não é verdade. Mas vamos lá. Então,
é um furto. Sempre, 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 pessoal. Perguntou para vocês qual é o crime e qual é a pena combinada, dá um jeito de achar no código, né? Procura lá no código. Por isso que até brinquei com a Lelê, mas onde é que você viu isso? De onde é que você tirou essa pena? Para a gente não chutar, eventualmente. Pode chutar? Claro que pode, evidentemente que pode. Mas se a gente for certinho no código, vai estar lá, né? E para a gente aprender a consultar onde que estão os tipos penais, para a gente começar a se habituar, sempre bom. Perguntou, vai no código, acha lá. Está no 155, como a maioria aqui falou. A pena é de 1 a 4 anos. E aí, sobre essa pena de 1 a 4 anos, eu preciso começar a calcular a minha pena base. Basicamente é assim, né? Vamos supor que eu já tenha separado lá os meus ingredientes e eu tenha escolhido não, né? Tenha encontrado dois pontos, 2 elementos que eu vou considerar na primeira fase. Esses 2 elementos que eu vou considerar na primeira fase, eles são os seguintes: as consequências do crime, tá? Que eu vou negativar, e os... deixa eu ver. E os antecedentes, tá bom? Então, eu considerei os antecedentes e as consequências eu vou considerar na primeira fase. Eu separei lá e vi que é negativo. Isso porque eu tenho uma condenação, que foi uma condenação no curso do processo, de um fato posterior, mas no qual eu já estou condenado com trânsito em julgado, e vai considerar como antecedente, porque não é reincidência. Pois eu vou apresentar bem para vocês a diferença entre reincidência e maus antecedentes. Mas nesse caso aqui, do Vilamir, eu tenho maus antecedentes. E as consequências foram gravosas, porque, poxa vida, ele pegou esse celular era importante, porque tinha um aplicativo para questões de saúde, por isso que ele comprou antecipadamente, e ele não vai poder utilizar esse aplicativo extremamente importante para a monitoração da sua saúde. A consequência foi um pouco drástica para ele em ter esse bem subtraído, tá bom? Olhei para o elemento, vi que eu não posso valorar em outra fase, vou utilizar na primeira. E aí vem o pepino, né? Porque eu sei que eu tenho que considerar o que está no artigo 59, eu sei que a pena ela varia de 1 a 4 anos, e eu disse para vocês que dessas 8, 2 circunstâncias elas são desfavoráveis. Mas como é que é? Eu parto do máximo e vou reduzindo aquilo que é favorável, eu vou partir do mínimo e vou acrescendo aquilo que é desfavorável, eu parto do meio e vou indo para os dois lados, o que é favorável me leva para um lado, o que é desfavorável me leva para o outro. Qual é o meu ponto de partida, né? Porque, em tese, quando eu olho para o Código Penal não me diz qual é o meu ponto de partida, de onde eu vou, onde eu posso chegar. É por isso que são importantes algumas premissas, mais algumas, além daquela que a gente firmou anteriormente com relação ao ne bis in idem e o momento próprio para consideração das circunstâncias. Aqui eu também preciso partir de algumas premissas que estão, de certa forma, pacificadas na jurisprudência. Na pena base, guardem bem esta outra informação, porque ela é muito importante. Na pena base, eu parto do mínimo, ok? Guardaram bem isso? Eu vou partir do mínimo. O mínimo é a minha referência, é o ponto de partida. Aí você vai perguntar, por que, professor? Porque está escrito no código? E eu vou responder para vocês, não, não é. É porque a jurisprudência pacificou nesse sentido, por entender que esta forma de cálculo é uma forma mais justa. E parte-se do mínimo e somam-se aquelas circunstâncias que são desfavoráveis, ok? Tudo aquilo que eu olhar no 59 e eu encontrar como desfavorável, eu vou somar o mínimo. Vai aumentando um pouquinho a pena. Então, tem antecedentes, aumenta um pouquinho. A culpabilidade é negativa, aumenta um pouquinho. As circunstâncias são negativas, vai aumentando um pouquinho. Primeira premissa que nós formulamos aqui é parto do mínimo. E nesta primeira fase, até onde eu posso chegar? Nesta primeira fase, eu já posso chegar ao máximo da pena? Nesta primeira fase, eu posso chegar até a metade da pena para ter como trabalhar nas fases seguintes? Qual o limite de ponto de chegada na primeira fase? Esta é uma outra premissa
que vai se revelar importante, né? Porque senão a gente poderia pegar aqui e o Villamir, extremamente punitivista, amigo do juiz, né? Falou para o juiz, olha, dê 20 anos para esse camarada e já jogue 20 anos na pena base. Se eu passar do máximo, eu não tenho limite nenhum, né? É como se a lei não servisse para nada e não existisse. O limite máximo é um limite máximo, né? Ele tem que ser efetivamente respeitado. Mas será que eu já posso atingi-lo na primeira fase? Esta é uma questão que por muito tempo restou controvertida na jurisprudência. E ela tem uma jurisprudência majoritária e tem um entendimento também minoritário. Eu vou falar dos dois, mas quando eu for calcular a pena, eu vou levar em consideração o majoritário, para que vocês se pautem pelo majoritário. Então, nós temos aqui duas possibilidades. A primeira possibilidade, que é aquela levada em consideração no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no STJ e no Supremo Tribunal Federal, diz que a pena pode chegar até o máximo já na primeira fase. Nunca ultrapassá-lo, nunca ficar abaixo do mínimo e nunca ficar acima do máximo, tá bom? Se nós pegarmos o entendimento de uma das turmas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o Tribunal Regional Federal que atende a nossa Justiça Federal aqui do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, o entendimento lá é um pouquinho diferente. Eles dizem que nesta primeira fase da dosimetria, eu não poderia ultrapassar a metade entre o máximo e o mínimo. Por quê? Porque eu teria que ter uma margem de trabalho para fazer incidir eventuais agravantes sem que eu ultrapassasse o máximo da pena na segunda fase da dosimetria. Qual é o posicionamento majoritário? Infelizmente, para mim que sou advogado, né, e que gostaria que as penas fossem as menores possíveis, isso aqui já digo confessadamente para vocês, o entendimento majoritário é o entendimento que permite a chegada da pena ao máximo, ok? Então já temos duas premissas majoritárias na jurisprudência. Eu parto do mínimo e na primeira fase posso eventualmente chegar ao máximo. Mais uma vez, parto do mínimo e posso chegar ao máximo. Já tenho duas coisas aqui que considerar, né? Então eu sei que eu posso partir daqui, pena mínima, e posso chegar aqui na pena máxima, considerando aquelas circunstâncias que são desfavoráveis. Aí fica até mais fácil, né? Porque eu vou olhar para o 59 e só preciso ver o que é desfavorável. O que é favorável já está implícito, porque eu já estou partindo do mínimo, percebe? Então, quando eu olhar para o 59, eu só vou buscar identificar aquilo que é desfavorável. Eu vou olhar para a minha inquirição, eu vou olhar para os elementos dos autos e vou ver os motivos. São desfavoráveis? As circunstâncias são desfavoráveis? As consequências são desfavoráveis? E eu vou fazer essa pergunta 8 vezes, né? Na próxima aula também a gente vai entender, antes de passar aqueles exercícios, como é que funcionam cada uma dessas circunstâncias aqui, né? O que exatamente é uma culpabilidade desfavorável? O que são maus antecedentes? O que é uma conduta social desfavorável? Percebe? A gente vai pegar isso aqui e vai entender o significado, o conteúdo de cada um desses conceitos. Mas agora, nesse momento, eu preciso saber, junto com vocês, né, que eu pergunto e terei uma resposta. Essa aqui é favorável ou desfavorável ou é neutra? O que for neutro e favorável já foi pré-considerado, porque eu estou partindo do mínimo. Eu vou ter que saber se a resposta é desfavorável. Nesse caso em que eu tracei a situação envolvendo Villamir, o furto do celular, eu disse para vocês, as consequências me são desfavoráveis e os maus antecedentes me são desfavoráveis. Entre essas 8 circunstâncias, eu tenho 6 que foram consideradas pelo juiz ou neutras ou favoráveis e 2 que são desfavoráveis. Olha que coisa interessante, não? Eu já sei, então, qual é a minha pena. Qual é a minha pena, pessoal? A minha pena é 1 ano e mais 2 circunstâncias desfavoráveis, não é isso? Coloco na sentença e resolvo o meu problema. Condeno o acusado a 1 ano de prisão e mais 2 circunstâncias desfavoráveis.
Isso faz algum sentido? Não, não faz, né? Porque eu tenho que transformar isso em número. Eu tenho que saber quanto vale uma circunstância desfavorável, multiplicá-la por 2 e somar a pena mínima. É aqui que entra a nossa matemática básica que eu comentei com vocês, né? Eu vou ter que encontrar quanto vale uma circunstância desfavorável. E aí já tenho mais uma premissa, né? Tenho mais uma premissa a ser analisada. Qual que é esta premissa a ser analisada? As circunstâncias judiciais, elas possuem o mesmo valor, ou seja, elas são proporcionais entre si, ou elas possuem valores que são valores distintos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a doutrina também, por muito tempo, discutiu essa questão. Alguns sustentando o seguinte: a culpabilidade é mais importante do que as outras circunstâncias. As outras circunstâncias são componentes da culpabilidade. O juiz pode, terceira hipótese, o juiz pode valorar livremente cada uma das circunstâncias. E última hipótese, todas as circunstâncias elas são iguais e proporcionais no seu valor, ou seja, cada uma vale exatamente o mesmo do que as demais. Não sei se por facilidade, né? Mas talvez sim. Mas a jurisprudência majoritária chegou à conclusão de que essas circunstâncias possuem o mesmo valor. A majoritária, não pacífica, mas que cada uma delas vale igual à outra. Cada uma delas vale igual à outra. Isso, para quem faz a conta, fica muito mais fácil, né? Por que isso acaba ficando muito mais fácil? Porque basta você pegar este intervalo aqui, entre mínimo e máximo, e visualizar. Veja que vocês conseguem visualizar aqui, né? Vocês estão visualizando. Nesse intervalo entre mínimo e máximo, é onde eu vou inserir essas 8 circunstâncias. Aqui, ó, depois do verdinho, quando eu falei que eu tenho 2 circunstâncias desfavoráveis, é onde eu vou inserir a minha pena. Minha pena está aqui. Eu vou ter que transformá-la numericamente. Se essas circunstâncias elas são todas proporcionais, basta que eu crie uma fórmula e chegue à resolução de quanto vale cada uma delas, né? E já mostro um pouco dessa fórmula para vocês entenderem onde é que efetivamente eu quero chegar, né? Como eu disse para vocês, eu preciso saber quanto vale cada circunstância judicial, e aí eu disse que a resposta é proporcional, todas são proporcionais, e qual o limite da pena na primeira fase, eu disse que podemos chegar até o máximo. Tendo essas premissas e percebendo a estrutura intervalada, eu consigo definir uma fórmula, tá? Para saber quanto vale uma circunstância, eu pego a pena máxima menos a pena mínima e divido por 8 e encontro quanto vale uma única circunstância judicial. Alguém consegue me explicar essa fórmula? Está parecendo aula de física, Albert Einstein, né? Aquelas coisas assim, o que um maluco está falando? O que esse é 1C, Pmax menos Pmin divididos por 8? Por que isso? Não sei se vocês conseguiram entender a lógica dessa fórmula, porque quando vocês conseguirem entender a lógica dessa fórmula, né? Claro que eu vou explicar mais de uma vez, evidentemente, mas se vocês conseguirem entender o porquê, vai ficar muito mais fácil a compreensão de vocês. Leonardo? Não, eu ia chutar, ia falar que é a média, mas... É por causa do intervalo entre as duas, entre a máxima e a mínima. Exato. Porque às vezes o intervalo é muito grande ou muito pequeno, daí vai ficar diferente para todos. Isso, exatamente. Eu preciso dessa fórmula porque, ora, a pena para um crime vai ser de 1 a 4 anos, como nesse caso do furto, não é verdade? Ora, vai ser de 6 a 20 anos, ora, vai ser de 12 a 30. Então, as penas elas são variadas e eu preciso de uma fórmula que funcione para todos os crimes, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse intervalo e entender o seguinte: nesse intervalo estão distribuídas igualitariamente 8 circunstâncias, não estão? Estão, né? Entre o mínimo e o máximo eu tenho 8 circunstâncias, o que faz 8 ser o divisor deste espaço aqui, para eu saber quanto vale cada uma delas, né? Então, eu preciso pegar este intervalo entre o mínimo e máximo e dividir por 8.
para saber quanto vale cada um desses 8 pedacinhos aqui. Então, eu tenho 8 pedacinhos no intervalo. Se eu pegar o intervalo e dividir por 8, eu sei quanto vale o pedacinho, né? Que é o correspondente à circunstância, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias. Então, uma circunstância eu vou encontrar pegando a pena máxima, né, menos a pena mínima. Por exemplo, no caso do furto, pena máxima é 4, não é? Pena mínima é 1. 4 menos 1 é 3. Por que 3? Porque eu tenho 3 anos de intervalo entre 1 ano e 4. Do 1 para chegar no 4, esse intervalo eu passo por 3 anos. 4 menos 1, eu encontro um intervalo. 3 anos. Para saber quanto vale uma circunstância judicial, eu pego esses 3 anos e divido por 8. Não é isso? 3 divididos por 8, quanto é que dá? Quem é que tem calculadora aí? Vai ter que fazer essa divisão por mês, não? Ou por dia, professor, para dar o valor. Pode fazer por meses, né? Isso que eu ia dizer, e para ficar muito mais fácil e muito simples. Pois é. Na hora que você me desse um número quebrado, eu já ia falar, vamos transformar em meses, que a conta ela ficará muito mais fácil, mas bom que você já antecipou, né? Como eu vou ter um número potencialmente quebrado, eu transformo isso em meses, né? 3 anos tem quantos meses? 12 mais 12 mais 12. São 36, não é isso? 36 divididos por 8, dá quanto? Vamos pegar a calculadora aqui. Né? O professor é de direito, não é de matemática, então a gente... 4,5. 4,5. Alguém já foi mais rápido na calculadora e já trouxe a resposta. 4,5. 4 meses, 5. 5 é meio mês, né? 0,5 alguma coisa é metade daquela alguma coisa. Como eu estou trabalhando com meses, 4 meses e meio, metade de 1 mês são 15 dias, não é isso? Então, cada circunstância desfavorável acarretará uma soma de 4 meses e 15 dias. Nesse caso, eu tenho 2, não é isso? Eu tenho 2. 4 meses e 15 dias mais 4 meses e 15 dias dá 9 meses. A minha pena base será 1 ano e 9 meses. Opa, como assim, professor? Da onde você tirou isso? Lembra que eu tenho que partir do mínimo? O mínimo é 1. Eu tenho que somar aquelas circunstâncias que são desfavoráveis. Eu tenho 2. Eu sei que uma delas vale 4 meses e 15 dias. Se eu tenho 2, 9 meses. 1 ano mais 9 meses, a minha pena base é 1 ano e 9 meses. Não é isso? 1 ano e 9 meses. Vocês não precisam ficar desesperados, porque esse é o primeiro contato, né? Como eu falei, você só vai aprender esse troço aqui fazendo, né? Só vai aprender isso aqui exercitando. Olha que no meio da aplicação da fórmula você está lá, fala, captei, né? Captei a vossa mensagem, é isso. Agora eu entendi a questão do intervalo, a divisão pelo 8, a partida do mínimo, a soma das circunstâncias. É com o tempo, com a experiência na realização desse cálculo, que você vai atingir a tua resposta. Mas só para entender, o mais importante de tudo aqui são as premissas formuladas. Parto do mínimo, chego no máximo. Né? Não pode ter bis in idem em fase nenhuma. Tem que identificar exatamente qual é o crime. Tenho que considerar as circunstâncias como proporcionais entre si. Isso facilita a minha vida. Eu consigo estruturar uma fórmula que valha para todos os crimes. Né? Eu considerei esse intervalo, porque é o intervalo entre mínimo e máximo. Então, eu parti daquela premissa que eu poderia, já na primeira fase, chegar no máximo. Então, tudo aquilo que a gente está falando, que a gente está pré-organizando, são os pontos de importância para que depois a gente entenda melhor como esses cálculos aqui serão realizados. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai entender um pouco melhor o conteúdo dessas 8 circunstâncias judiciais e a gente vai começar a botar essas fórmulas exercitando em prática, né? Em exercícios assistidos, a gente vai ficar fazendo aqui para vocês entenderem melhor como que a gente realiza este cálculo. Eu sei que é bastante informação, né? E é até por isso que é bom
que a aula fica gravada, depois dá para dar mais uma olhadinha, numa fase ou outra, tem uma dúvida, um problema ou outro, e podem ir me mandando também perguntas, questionamentos, né, no grupo ou no AVA, que a gente vai responder. Tá? Tentem entender, lição de casa, tentem entender por que dessa forma. Né? Aqueles que não conseguiram captar ainda, tentem captar, tentem entender por que nós criamos essa fórmula, que é 1C igual a Pmax menos Pmin divididos por 8. Pena máxima menos pena mínima divididos por 8. Tá bom? Quem já entendeu, beleza, já vai conseguir pegar a essência para a realização dos exercícios na próxima aula. Tranquilo, pessoal? Por hoje, então, era isso. Não sei se há alguma dúvida, ali tem 4 meses e meio, 0,375, também seria uma resposta possível, mas aí ela é mais complexa, né? Basicamente é isso aí, pessoal. Professor, Diga. na próxima aula, você consegue trazer um caso real mesmo para a gente, para poder fazer a conta ali, mas Claro. que você tenha advogado, é isso? Sim, com certeza. Podemos, com toda certeza. Vai ficar mais fácil daí, né? Fica. Se o juiz não tiver errado na sentença, né? Daí a gente corrige. Aí a gente dá um jeito, né? Olha, excelência, está errado aqui, ó. 24 pessoas fizeram. Não, com certeza. Fica bem prático, a gente consegue utilizar assim. Pode deixar, tá bom? Valeu, pessoal. Boa sequência de aula aí para vocês, tá bom? Até mais.